Amorzinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje é dia de me humilhar publicamente pra te abençoar de alguma forma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da história de amor da adolescência da Dona Vika. Eu sei que falei pra vocês em algum vídeo recente que as minhas histórias de adolescente tinham acabado, mas eu estava enganada. Eu me lembrei de uma história, meu Deus do céu, que é boa. Ela vale a pena, viu? Essa história vale a pena ser contada. Que sim, que vale a pena, porque eu acho que é engraçado de contar. E eu acho que ela se encaixa também na nossa idade atual, porque ela fala muito sobre o que a carência faz com o nosso coração, tá bom? A gente vai chegar nesse ponto hoje. A gente tá sempre apontando pra esse lugar de curar a carência, que eu acho que é uma falta, assim, que a gente precisa suprir em ensinamento no meio das pessoas e das mulheres, porque nós precisamos ser mulheres fortes, corajosas, cheias do Espírito Santo, curadas e sem carência. Então vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de começar, deixa o seu like e se inscreve nesse canal maravilhoso. Hoje é dia de vídeo novo por aqui e sabe quando mais tem vídeo? Terça, sexta e domingo, tá bom? Então vem aqui ao meio-dia nesses dias que você encontra vídeo novo por aqui. E lá no canal de vlogs também tem muito vídeo. Eu tô tentando postar 2 vídeos por semana. Quando não tem, tem um, mas tá tendo vídeo toda semana, tá tendo vídeo por lá. Então corre assistir também, que é muito legal. Compartilhe minha rotina, que é a vida em São Paulo, tá sendo incrível. E você é minha convidada a estar comigo por lá também. E me segue no Instagram, que por lá tem muito conteúdo. Lá sim tem conteúdo todos os dias. E você não perde em me seguir. Aproveita e compartilha pra uma amiga, com alguém, pra me ajudar a crescer um pouco aí aquela comunidade super legal que eu tenho investido tanto no Instagram. Compra livros com meu link aqui embaixo. O primeiro comentário vai estar disponível vários links da Amazon. Comprando através desses links você me ajuda muito e incentiva também o crescimento do canal. E agora, aquele momento jabá do meu livro, que é o livro que mudou a minha vida e a vida de muitas mulheres, porque escrever esse livro foi um divisor de águas na minha vida, foi um passo ainda mais profundo de entrega ao Senhor, de confiar que eu posso expor as minhas mazelas, as minhas dores e aquilo que eu passei, que Ele curou, para que mais mulheres sejam alcançadas e curadas também. Eu fiquei muito feliz de ver o tanto de mulheres que já foram alcançadas por Ele e ainda tem muito mais. Eu tenho certeza que muitas outras mulheres ainda serão alcançadas por esse livro e você pode ser a próxima. Custa apenas R$29,90, mas vale muito mais. Então corre adquirir o seu, primeiro link aqui embaixo. Meninas, eu não sei nem como é que a gente começa a contar essa história aqui, viu? Nós temos uma história... ai, ai. Que assim, se você não sabe, eu tenho um quadro aqui no canal em que eu conto, né, as minhas histórias de adolescente, de amor e tal, pra te ensinar alguma coisa, pra abençoar você de alguma forma. E eu, adolescente, quem acompanhou todos os vídeos até aqui, sabe que eu fui uma adolescente bem... como eu posso dizer? Carente. Muito, assim, muito carente. Eu era daquelas que se o cara olhava pra mim diferente, eu já estava apaixonada, me vendo de noiva, pronta pra viver uma história de amor. E eu era escritora, sempre escrevi muito, então... não escritora profissional, né? Mas eu tinha um blog em que eu escrevia várias das minhas histórias de amor e acho que isso alimentava muito em mim também, porque eu desejava muito viver uma linda história verdadeira pra eu poder escrever e contar no blog, enfim. E nessa época eu já tava mais velha. Essa história que eu vou contar esse ano, ela aconteceu no meu 3º ano do ensino médio. Eu já tinha 17 anos e um garoto novo de outro estado se mudou pro meu colégio, pra minha escola. E assim, garoto novo é sempre novidade, né? Só que eu também era nova, eu tava numa escola nova, era uma escola bem grande, daquelas de estilo cursinho, tinham 200 pessoas por sala. E o formato das aulas era bem focado em vestibular, assim, uma loucura, um estilo de, assim, loucura. E aí, nessa escola, né, nessa turma, tinha muita gente nova, muita gente que eu não conhecia. E no meio desse povo tinha esse menino que tinha vindo de São Paulo. E eu, assim, eu lembro que o primeiro dia que eu olhei pra ele, eu pensei, uau, meu Deus do céu. Ele era muito bonito, assim, na época. Hoje eu olho pras fotos e falo, meu Deus, o menino parecia um dálmata. Mas... ele era assim, lindo. Eu lembro que eu olhava pra ele, achava ele incrível. A gente vai chamar ele de Felipe. Felipe é um nome que eu nunca me relacionei com nenhum Felipe, então é um nome seguro. Ele é o Felipe. Felipe era um menino alto, forte, viciado na academia, andava com sua shakeira pelo colégio e ele era muito querido, só que ele era muito tímido. E o que aconteceu? O meu melhor amigo da época acabou ficando muito amigo dele.
E Dona Vika aqui pensou, esse é o meu momento, é a minha oportunidade. E a gente começou a se aproximar e ele veio pro nosso grupinho. Só que assim, tadinha da Vika, gente, eu lembro de mim, das coisas que eu fazia, eu tenho vontade de voltar no passado, pegar a Dona Vika e dar um soco na cara dela. Sério, eram umas coisas tão patéticas. E eu vejo muitas mulheres e meninas fazendo muito isso, essas coisas que eu fazia antes. Eu não sei se é um escape, se é uma válvula de defesa, se é um desejo que a gente tem de ser vista, mas eu fazia coisas absurdas pra que ele me notasse. E não era muito do feitio dele ser um menino conquistador, eu acho, e ele era assim, não era só comigo, era com todas as meninas, assim, ele era muito de boa, tanto que ele contava pro meu amigo, que era amigo dele também, ele sempre falava assim, que ele não era de chegar, não era de conversar, não era de ficar de papinho com menina, ele era muito suave, assim, bem de boa mesmo, ele não era galanzão, que saía pegando todo mundo, não, ele era um menino tranquilo, ele tava muito focado em passar no vestibular, tinha vindo de outro estado, tava morando sozinho, então assim, os pais dele estavam investindo uma grana pra ele estar aqui, era um colégio caro, então ele tava focado em passar no vestibular, e eu tava focada em beijar na boca, eu queria namorar com esse menino. E gente, eu não tinha nunca nem namorado na época, eu era assim, tava realmente afim, eu tava pro crime, afim de namorar, e eu achei nesse menino essa possibilidade, tadinho. Mas eu realmente comecei a gostar dele mesmo, assim, a gente começou a ficar amigo e eu via no caráter dele coisas que eu gostava muito, ele era muito engraçado, ele era festeiro, então quando eu também era, né, eu não era convertida, então a gente saía muito juntos, era super divertido, a gente ia em show, ia em festa, e assim, eu me divertia muito com ele, a gente era muito amigo, e foi um tempo engraçado, assim, sabe? Eu lembro que minhas amigas também ficaram amigas dele, e a gente, todo mundo ficava, ai, como vocês combinam, e não sei o que. Mas esse gente, esse menino era muito gente boa. Eu lembro assim, eu falo, cara, que menino gente boa. Ele nunca me defraudou. Ele, diferente da minha última história que eu contei pra vocês, que foi um claro exemplo de defraudação, a gente tem nesse menino, né, no Felipe, um menino muito cuidadoso. E ele nunca me deu esperança, assim. Ele nunca ficou de conversinha comigo. Ele não me mandava mensagem no celular. Ele não conversava sozinho comigo. Mas eu, como a gente tava envolvido nesse grupo, a gente era amigo, eu comecei a gostar dele. Tudo bem até aí. Até que Dona Vika começa a ficar, eu preciso fazer alguma coisa, esse menino não se mexe. E sabe aquela ideia? Eu lembro que eu fazia muito isso, cara. Eu pensava muito assim, ai, o cara é muito devagar. Ai, eu preciso fazer alguma coisa porque ele é devagar. Hoje eu entendo que o menino não era devagar. Ele não tava afim. Eu que tava lá jurando que o menino tava apaixonado, mas era tímido. E eu vejo muito, cara, muito homens falando isso. O homem, ele quase nunca vai ser tímido e devagar. Ou ele é encostado, e aí é ruim, porque daí ele precisa que a mulher faça tudo por ele, e aí é terrível, isso vira assim, ladeira abaixo esse relacionamento. Ou ele simplesmente não tá afim de você. Ponto final, aceite, engole e passa, entendeu? Essa coisa de, eu converso com ele há muito tempo e ele nunca tomou iniciativa. Meu, ele não quer nada, entendeu? Porque se ele quisesse, ele tinha te chamado pra sair. Aceita, menina, aceita. É uma coisa que a gente tem que lidar. E a gente tem isso de ser muito pra frente, de tomar muita iniciativa. Muitas vezes a gente precisou ser mulheres desde muito cedo tomando iniciativa. A gente vê esse incentivo muito grande. E além da gente castrar os homens, né, em alguns casos dos homens já serem meio bananas e tal, existem muitos casos em que a gente caça um problema pra nossa vida que a gente não precisa, que foi esse o caso dessa minha história com o menino Felipe. Porque o menino claramente não tava afim de mim. Minhas amigas, todas doidas, me dando esperança em uma coisa que não existia esperança nenhuma, era óbvio que esse menino não tava afim de mim. E eu lá jurando que ele só era tímido e que eu tinha que tomar as atitudes por ele. E o que aconteceu, né, gente? Receita pro fracasso, receita pra dificuldade. Eu comecei a cercar esse menino. Ai, gente, Deus perdoa, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu cerquei esse menino de maneiras assim, olha, eu via a menina chegando, conversando com ele, eu ia, sentava junto. Ele ia numa festa, eu descobria que ele ia, eu ia também, ficava atrás dele, caçando ele na festa, igual uma maluca. Gente, eram umas coisas assim, inacreditáveis, assim, de verdade. Sabe, quando você sabe que a menina quer chamar atenção? Essa era eu. Aliás, aproveito pra te convidar a ler o meu livro. Se você perceber em você algum desses sintomas que eu tô compartilhando da minha atitude nesse vídeo, eu te convido, por favor, a ler o meu livro, que nele eu conto muito sobre como a minha vida foi transformada por Jesus e como toda essa minha carência desesperadora foi curada nele. Então aqui embaixo, o primeiro link, você pode adquirir o meu livro por apenas R$ 29,90 e ainda pode parcelar em 3 vezes. Voltando, eu tinha essa postura de querer muito chamar a atenção dele. Então, se ele tava aqui assim, eu fazia questão de vir aqui na frente. Se ele tava na festa, eu ia na festa.
festa. Eu escolhi a minha roupa pensando no que ele ia gostar mais. E muita coisa ia acontecendo que eu tava simplesmente forçando a barra. Chegou a um ponto, gente, eu não... Cara, que vergonha disso. Eu realmente fiz coisas muito feias. Eu descobri que ele tava ficando com uma menina da nossa sala que ele não tinha contado pra gente. Provavelmente porque ele tinha percebido que eu tava louca. E ele começou a ficar com essa menina e ele era novo, né, na cidade. E eu já conhecia essa menina de muitos anos. E eu, né, cheia do meu discurso, né, feminista empoderado, o que que eu fiz? Fui falar mal dela pra ele, é óbvio, né? O que que uma menina inteligente faz nessa posição? Vai falar mal dele. Gente, que absurdo. E eu inventei várias coisas sobre essa menina pra ele, falei que ela era isso, que ela era aquilo, e o menino ficou tão desesperado que parou de ficar com essa menina. E eu tava jurando que eu tava arrasando lá, consegui, enquanto eu tava sendo uma tremenda de uma babaca, cara. Nossa, que arrependimento, cara. Ainda bem que a gente amadurece, cresce, muda, ainda bem que eu encontrei Jesus e eu tive, né, a minha vida transformada, porque é muito triste tudo, essas coisas que eu vejo que eu fazia muito. Mas enfim. E aí, nessa posição de desesperada, né, pra conseguir alguma coisa com esse menino, a gente começou a tentar montar armadilhas pra esse menino, né, pra gente ter alguma coisa. Meus amigos, eu não sei se eles eram muito parceiros ou muito sem noção. Eles torciam muito por mim, mas eles também me permitiam entrar em cada uma. Eles podiam ter falado, Vitória, pelo amor de Deus, ele não tá nem aí. Vamos lá, parte pra próxima. Tem outros homens, tem outros troféus. Não. Tava todo mundo lá. Vitória e Felipe vão casar, me incentivando, enquanto era óbvio que esse menino não queria nada. E eu lembro que uma vez a gente fez uma festa na casa de uma amiga e a gente fez assim, bem certinho, casais. Minhas amigas com os meninos que elas estavam ficando, meu amigo lá com a menina que ele tava ficando, uma outra, assim, parzinho. E quem sobrou que não tava ficando, só eu e o Felipe, porque vai que daí ele se toca, que ele não vai beijar ninguém nessa festa, ele beija a Vitória. E também mostra muito sobre como a carência acaba com a gente, né, como a gente se desvaloriza por conta da carência. Eu colocar esse menino numa situação onde ele não ia ter opção e por isso ele ia querer ficar comigo. E além disso, né, toda essa situação de ficar já é, né, óbvio, né, vocês sabem que é uma coisa que, enfim, né, não concordo, não faço mais e tal. Mas nessa situação também é muito esquisita essa coisa de ambientes em que você vai porque você quer beijar na boca. Enfim, gente, discussão pra outro vídeo. Mas nesse caso específico, né, a gente, nessa festa na casa desse meu amigo, eu lembro que eu ficava assim, ó, olhando pra ele, olhando pra mim. E, tadinho, aconteceu, eu acho que eu pisei tanto na bola, acho que eu forcei tanto a barra que esse menino, eu não sei se ele ficou comigo por dó, ou se ele falou, já tô aqui mesmo, vou fazer o quê? Ela nem é tão feia, sabe? Esse tipo de coisa. Acabou que a gente deu uns beijinhos aí nessa festa e foi isso. Eu voltei pra casa jurando que eu ia casar com ele, que tava tudo certo, já imaginando o diamante no meu dedo. Diamante, né? Uma menina de 17 anos, um menino desempregado, 17 anos também no cursinho. Enfim. E aí eu tava lá jurando e acabou que nunca mais. No outro dia na escola eu tava assim, ó, pronta pra receber o meu namorado. E esse menino chegou, oi, Vi, tudo bem? Passou, foi viver a vida dele. E eu lá assim, mas a gente não ia casar. Terrível, terrível. Eu era assim, um nível de carência e de desespero e de ilusão que... Cara, glória a Deus que eu fui encontrada pelo Senhor, viu? Porque era assim, ladeira abaixo. E aí essa história foi crescendo no meu coração e eu comecei a sofrer. Eu comecei a pensar, gente, ele tá me maltratando. E ele não tava me maltratando, ele nunca me prometeu nada, esse menino nunca me iludiu. Sabe o que é nunca? Ele nunca falou coisas bonitas no meu ouvido e disse que... Nunca! Se tem um cara que passou pela minha vida que nunca fez nada pra mim, é esse Felipe, coitado, nunca. Eu que fiz pra ele, eu que deveria pedir... Será que eu devia pedir perdão pra ele? Enfim, depois eu resolvo. E eu fiquei, né, sofrendo nesse tempo, e aí eu comecei a ficar mal, e a gente era muito amigo, e eu acabei me afastando, porque eu tava assim, gente, o que eu faço? Esse menino não me merece. Ele não me merece. Quando na verdade eu que era louca da história, eu que tava lá jurando, imaginando uma história, jurando que ele queria casar comigo, forçando a barra, quando nada tava acontecendo. E ele lá saiu com os amigos dele, até que chegou, acho que o tempo foi passando, não lembro direito o que aconteceu nesse meio tempo. Até que um dia ele me chamou pra conversar. E ele foi muito querido comigo, e ele falou, o que tá acontecendo? Por que você não tá falando comigo? E aí eu abri o jogo, falei, olha, eu acho que você já percebeu, mas eu gosto de você, e eu achei que a gente ia ficar junto. E ele ficou assim, tipo, nossa, Vitória, da onde? E ele foi tão querido, ele poderia ter acabado comigo nessa conversa. E ele foi muito querido, assim, ele falou assim, nossa, me desculpe. E ele até perguntou se ele tinha feito alguma coisa pra mim. Ele falou assim, mas você acha que em algum momento eu dei a entender alguma coisa? E aí eu fiquei,
Acho que não, né? E foi uma conversa bem legal, até bem madura. Eu pedi desculpa pra ele, falei, olha, eu acho que eu forcei a barra, né? E aí eu meio que fui caindo em mim nessa época. Eu lembro que chegou num nível de obsessão tão absurdo. Eu era tipo o cara do You, sabe? Aquela série da Netflix. Eu era tipo ele. Eu cheguei a colocar a cara dele, de plano de fundo no meu celular, pra vocês terem noção. E aí ele vinha falar comigo, eu escondia desesperadoramente meu celular, porque ele não podia ver que ele era o plano de fundo. Gente, eu falo isso, eu não sei, parece que eu não tô falando de mim, é de uma outra pessoa. Ainda bem que ela morreu e foi substituída. Se tem alguém que morreu e substituída, fui eu. Eu não acredito nisso. Eu era esse nível. E, tadinho, a gente teve essa conversa que foi super positiva, a gente se resolveu e tal, e acabou que no fim das contas a gente nunca mais ficou amigo. Eu não consegui separar as coisas, ele até tentou por um tempo, mas ele também achou, eu acho que ela é doida. E acabou indo viver o rumo dele, né, seguiu em frente. E tudo bem, né, ele tava certo, coitado. E eu sofri minhas pitangas por um tempo, escrevi uns textos aí apaixonadíssimos. Sonhava muito que a gente ia se mudar juntos pra São Paulo, porque ele queria fazer faculdade aqui na época, eu também queria. Sonhava muito que a gente ia viver esse romance paulistano. E acabou que não deu em nada essa história, não deu em nada. Ela não virou também uma grande coisa, não foi um grande trauma, uma grande ferida na minha vida. Ele foi um menino que eu gostei muito, fiquei muito apaixonada por ele nessa época, aquela paixonitezinha de adolescente. E é isso, a vida seguiu, eu segui, acabei que nunca mais vi ele, encontrei com ele depois de uma festa, uns 2 anos depois, quando eu também não era convertida ainda. Foi bem legal, ele me recebeu assim como se ele estivesse se encontrando com uma amiga de anos. Esse menino é bom, né? Que menino bonzinho, ele é um menino muito querido. E ele me tratou muito bem, ele nunca me destratou, enquanto eu tava lá vivendo com um castelinho que eu tinha criado na minha mente, sabe? Essa história me lembra muito uma frase que eu não lembro como é que é exatamente, mas fala sobre a gente não criar expectativas, porque depois a gente que fica na responsabilidade de ter que lidar com essas expectativas, né? De curar, de cuidar, de tratar, e de repente essa expectativa ela vira um neném de colo. Quando você vê, você tá alimentando essa expectativa tá crescendo, de repente ela vira um adulto que mora dentro com você, na sua casa, e você não sabe mais o que fazer com ela. E ainda bem que essa minha história foi rápida e assim, tudo resolveu no final das contas. Quando eu vi, passou, fui viajar e enfim, segui a vida, sabe? Mas eu era uma adolescente iludida que tava consumindo muito, que tava entupida de livro de romance, entupida de filme de romance, de fanfic, de textos no Tumblr, que queria muito viver um romance. E eu vejo muito essa idolatria do romance na adolescência e é estranho pra mim, sabe? Eu fico me perguntando por que eu tinha essa obsessão, esse desejo tão grande de namorar, pra onde isso ia, tipo, qual que era o meu objetivo final? Eu não tinha. Não era o objetivo de casar, não era nada, era só uma carência, era só um buraco no meu coração que eu queria preencher com alguém. Queria ter alguém pra dar um abraço, pra ter uma intimidade, pra passear, tirar uma foto, postar no Instagram, sabe? Era uma coisa tão frívola, tão fútil, que não faz o menor sentido. Hoje eu recebi mensagem de uma menina no Instagram de 18 anos e ela me falou, eu tenho muito medo de casar velha. Eu falei, mulher, você tem 18 anos. Se você casar com 35, você não tá casando velha, sabe? Tipo, meu Deus do céu, calma. Eu vejo os adolescentes, desde a minha época até hoje, eles continuam com essa coisa muito louca de desespero por alguém. E eu vejo talvez até na geração de agora, uma coisa até um pouco mais distante talvez, uma coisa mais de beijar na boca, essa coisa dessa pegação, essa imoralidade muito aflorada, que também é terrível, terrível, mas um não é pior que o outro porque os dois vêm do mesmo lugar, um lugar de pecado, um lugar de carência, de falta de Deus, esse buraco gigantesco que ou um tá procurando pra namorar ou o outro tá procurando pra transar com um desconhecido. Tudo isso é um buraco que a gente precisa se preencher com a verdade, com o único que vai preencher a gente de verdade, que é Deus. E eu só mudei a minha vida, meu comportamento, a minha postura quando eu fui encontrada por aquele que me criou. E ele tirou todos os buracos da minha vida. A tristeza que eu tinha foi embora, a alegria veio com tudo, a minha vida que era tão sem graça de repente ficou tão feliz. O medo não existia mais, eu comecei a ter um propósito diferente. E Jesus fez em mim aquilo que nada nunca conseguiu fazer. Sexo não fez, dinheiro não fez, droga não fez, namoro não fez, homem não... nada nunca me deu o que Jesus me deu tão rápido. E eu percebi que eu não queria mais nada. E eu vejo essa Vitória de 17 anos lá no colegial, apaixonada pelo Felipe, como ela precisava de Jesus. Eu queria muito poder ter apresentado Jesus pra ela.
antes. Queria muito que ela tivesse conhecido Jesus antes. Assim como se você estiver me ouvindo agora e você é novinha, você pode conhecer Jesus agora e ter a sua vida alcançada e transformada. E é engraçado, né, como as coisas são. Recentemente esse menino não, que hoje é um homem, foi lá na loja, vocês acreditam? Lá em Maringá, na loja dos meus pais, e foi muito estranho rever ele. Veio um negócio assim de vergonha, de falar, meu Deus, me deu vontade de falar, meu Deus, eu não sou mais aquela pessoa. Só que foi aquela coisa de oi, tudo bem, tudo bem, é isso. E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro roxa de vergonha, pensando, cara, como a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, como a gente se comporta, as decisões, as atitudes que a gente tem. Será que as atitudes que eu tô tendo hoje vão me alegrar ou me envergonhar no futuro? Acho que é um bom filtro pra gente fazer antes de pensar em fazer algumas coisas. Então, se faça essa pergunta. Você aí que é novinha, você aí que é mais velha, o que você tá fazendo hoje? Vai te envergonhar ou vai te alegrar no futuro? Você tá vivendo correndo atrás do quê? Você tá correndo atrás do que é eterno ou do que é efêmero, passageiro? Você tá preocupada com o quê? Com o que vai te curar, te salvar, te transformar, ou com uma coisa pra preencher esse buraco na sua vida que cada vez que você cava ele fica maior? Vamos refletir sobre isso. E essa é a história de hoje da Dona Vika e Felipe. O menino coitado, perseguido por mim. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Não se esquece de compartilhar esse vídeo se ele fizer sentido pra você. Às vezes você conhece uma menina, uma jovem que precisa ouvir essa história. Manda isso pra ela, que isso seja uma bênção na vida dela em nome de Jesus. E eu declaro na sua vida uma vida abundante, cheia do Espírito Santo, apaixonada por Deus e convicta de que você não precisa de migalhas quando Deus tá te dando um banquete. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme, tchauzinho.